Olá, tenha um excelente e abençoado dia, debaixo da bênção do nosso Pai Celestial. Eu quero abençoar você neste novo dia que se inicia, para que você tenha o favor de Deus sobre você. Porque a bênção nada mais isto, né? Nada mais é do que isto. E você vê o favor de Deus, a graça de Deus fluindo através de você. Porque a bênção traz segurança para nós. Quando você sabe que você está debaixo da bênção de Deus, do Pai Celestial, do Criador do universo, você se sente seguro, muito seguro, muito seguro. Se quando você está debaixo da bênção de uma autoridade terrena, você se sente seguro, imagine quando você está debaixo da bênção do Pai Celestial, do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. Coisa mais gostosa e mais agradável na nossa vida, por exemplo, quando você abençoa os seus filhos. E quando você abençoa os seus filhos, você pode perguntar para eles, e se você tem uma certa idade que ainda tem os seus pais, não é o meu caso mais, mas quando você percebe que as autoridades que estão sobre você, elas estão te abençoando naquela jornada que você está fazendo, naquela decisão que você está tomando, isso traz uma segurança enorme. Quando, por exemplo, eu entro em acordo com a minha esposa de uma decisão que vamos tomar em família, qualquer que seja ela, e quando ela dá o ok dela e ela concorda comigo no meu plano, ou eu com o plano que ela propôs, isso traz segurança para nós. Então é muito importante esse aspecto da bênção. Porque aí Provérbios diz, né, que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores e não acrescenta desgosto. Por isso que toda manhã eu procuro abençoar você para trazer essa segurança para você, e você deve fazer isso com as pessoas também ao seu redor, principalmente com aqueles que você tem autoridade sobre elas. E eu quero aqui, vivemos dias conturbados no mundo, no Brasil, no mundo, em todos os lugares, e há muitas vozes falando, muitos prognósticos e muitos prognosticadores, aqueles que fazem previsões, que também a Bíblia chama de profetas. E aqui hoje, chegando em Deuteronômio capítulo 18, eu encontrei um princípio de como você identificar um falso profeta. Você gostaria de saber sobre isso? Então fique atento. Vou ler para você um princípio da Escritura e depois fazer um breve comentário. Deuteronômio capítulo 18, do verso 9 em diante, diz assim: As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação. Já naquela época, né, meu comentário aqui, já naquela época, as pessoas, os homens, sempre foram dados ao místico. Essa é coisa do ser humano, de conhecer o amanhã, né, de trazer o amor de volta. A adivinhação, magias e tudo mais, não é coisa de agora, não é coisa desta nossa era, é de muito tempo. Então Deus está fazendo esse alerta ao seu povo: olha, as nações que vocês vão expulsar, eles têm uma prática, eles dão ouvidos àqueles que praticam a magia e a adivinhação. Mas a vocês, o Senhor, seu Deus, não permitiu tais práticas. E aí ele diz o seguinte: o Senhor, o seu Deus, levantará no meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. Palavra de Moisés, né? Deus está dizendo, através dele, o Senhor vai levantar um profeta como eu no meio de vocês. E é esse que vocês devem ouvir. Pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. Presta atenção aqui. Lá atrás, o povo, por causa de andar errado, por causa de preguiça, por causa de uma série de coisas, não quis ouvir diretamente a voz do Senhor. Tinham medo. Por que medo? Por que Moisés não tinha medo? Tinha intimidade. Quem tem medo é quem anda errado.
Quem tem intimidade não tem medo. Ou você tem intimidade com Deus ou tem medo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem medo de Deus ou você não vê a hora de estar com Ele? Não vê a hora de falar com Ele? Se você tem medo, você não é filho. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de amor, de poder, de amor e moderação. Então, uma boa pergunta para você, uma boa reflexão para você. Você tem medo de Deus ou tem intimidade com Deus? Aquele povo, eles resolveram construir intermediários. Eles disseram para Moisés lá atrás: não queremos ouvir a voz do Senhor, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. Por quê? Porque com medo. Medo, quem tem errado, quem não deve não teme, já diria o dito popular. Aí o Senhor, no texto seguinte, disse assim: o Senhor me disse, eles têm razão. Levantarei no meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei as minhas palavras na sua boca e ele lhes dirá tudo o que eu ordenar. Então Deus está dizendo, bom, eles não querem ouvir, não querem ouvir diretamente a mim? Querem intermediários? Então eu vou levantar um profeta como você lá na frente. Agora, presta atenção nesse verso aqui. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Mas o profeta que ousar falar em meu nome, alguma coisa que eu não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Vou repetir. O profeta que ousar falar em meu nome, algo que eu não falei, não ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, será morto. Verso 22 agora. Mas talvez vocês perguntam a si mesmos, mas como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Como é que eu vou descobrir isso? A dica está aqui, ó. Se o profeta proclamar em nome do Senhor, se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenho medo dele. Então, como é que você sabe, de trás para frente, como é que você sabe que se o profeta é verdadeiro ou não? Aquilo que o profeta falou da parte de Deus vai se cumprir. Eu costumo fazer o seguinte, já tive algumas oportunidades na minha vida, eu gosto de ir à fonte, é outro princípio que eu quero falar para você. Eu não gosto de intermediários. Eu gosto de eu ir na fonte, ir à palavra, ouvir diretamente de Deus. Isso traz uma segurança fantástica. Mas há pessoas que estão viciadas em ouvir profecias e correr atrás de profetas. É a preguiça ou é a falta de intimidade que leva a isso. Porque para ouvir a Deus você precisa exercitar, ter os seus sentidos exercitados, espirituais, mentais, tudo. É mais fácil é perguntar para outro. O cara que paga o preço lá de ficar na intimidade com Deus e que pode ouvir de Deus. Porém, ele pode falar de visões do seu coração também. Então, 2 princípios que eu quero deixar com você aqui. O profeta é profeta verdadeiro quando aquilo que ele fala se cumpre. Segunda coisa, não busque intermediários. Não seja como o povo de Israel, que foi negligente em alguns momentos e tiveram medo porque havia um pecado na vida deles e andava errado. Quem tem medo não tem intimidade. Quem tem intimidade não tem medo. E segunda coisa, então, que eu já falei, você vai saber se aquela profecia que alguém falou vem da parte de Deus, se aquilo se cumprir. Então, uma dica prática. Quando alguém der uma palavra de Deus para você, eu faço isso, aprendi com os meus mentores a fazer isso. Eu peço que a pessoa anote, ou então eu mesmo anoto, ou então eu gravo. Agora com o gravador na mão, todo mundo com gravador, eu gravo e guardo. Se for de Deus, vai se cumprir. Se não for de Deus, o profeta errou e homens erram. Por isso que você tem que... A inerrância das Escrituras você não pode abandonar. As Escrituras você e eu devemos conhecer. Por isso que eu estou indo passo a passo aqui. Tem muitas coisas que eu deixo de falar aqui na leitura que eu faço, porque muitos insights me vêm. Senão vai ficar muito longo, não vai acabar nunca. Apesar que eu não estou com pressa, acho que nem você também. Mas eu quero desafiar você a, nesta manhã, saber como identificar os falsos profetas e não deixar de ir à fonte. Não seja negligente. Seja diligente, seja aplicado, busque a excelência, medite nas Escrituras, leia, leve consigo, medite, confesse, declare, memorize
e isso vai trazer enorme segurança para você. Pai Celestial, com a tua bênção, que enriquece, não acrescentadores, que está sobre nós, eu declaro sobre os meus amigos e minhas amigas nesse dia, que nenhum deles seja enganado por nenhum falso profeta e que eles não deixem, Pai, de ter intimidade contigo, ir diretamente à fonte para ouvir de ti. Em nome do Senhor Jesus. Eu sou Osmar Israel Dias, sou pastor aqui na Comunidade da Graça, na Zona Sul, em São Paulo, no bairro de Ipiranga, e é um prazer poder servir você diariamente de forma ininterrupta. Para mim tem sido uma grande bênção. Se tem sido bênção para você, espalhe para outros. É uma maneira de você transbordar sobre aquilo que Deus tem concedido a você de graça. Um grande abraço e até amanhã.